Tá me escutando? Ok, seja bem-vindo, meu amado. Agora sim, quero pedir desculpa a todos que estavam aguardando. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas graças a Deus já retomamos. E é um prazer enorme estar mais uma vez com essa live, com a presença do nosso irmão Fred, um amigo, um irmão querido, tanto espiritualmente como pessoalmente. A gente tem tido um contato já faz alguns anos, né, Fred? E Deus tem sido muito bom para conosco. A gente tem visto Deus caminhando e abençoando as nossas vidas. E hoje o Fred vai estar aqui conosco falando sobre um pouco sobre o profissional no século 21. E antes de começar, Fred, me permita, eu queria estar orando para que Deus esteja, né, nos abençoando nesse momento, aqueles que estão nos escutando também, que Deus fale através de nós, né, porque toda live, seja ela técnica, seja ela voltada para dentro da Bíblia, a palavra mesmo de Deus, sempre a gente começa com oração, pedindo, né, a Deus para que esteja nos capacitando, orientando, e as pessoas que estejam recebendo, não recebam de nós mesmos, mas sim vindo da parte dele. Amém? Permita-me estar orando agora. Pai, nesse momento nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, Santo Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Em meio a todo este momento que estamos passando, nós podemos ver a tua mão, Senhor Deus, sobre nossas vidas. O Senhor cuidando de nós, o Senhor cuidando dos nossos, da nossa família como um todo. Pai, não tem faltado nada, o Senhor tem estado com a mão sobre nós. Muito obrigado, não mérito nosso, mas pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor Deus, que tem se renovado a cada manhã, a cada dia sobre nossas vidas. Quero abençoar o Fred, a disponibilidade dele, Senhor Deus, de agora estar falando conosco nessa live, abençoando a sua família, Senhor Deus, os seus filhos, ó Pai. Bendizemos o teu nome por essa vida, por essa família, Senhor Deus. Que a tua mão continue sobre ele, ó Pai. E agora, neste momento, colocamos, Senhor Deus, esse assunto diante do Senhor, que nós possamos ser canais, que o Fred seja canal, Senhor Deus, do Senhor agora, para transmitir, Senhor Deus, o conhecimento que o Senhor tem dado a ele, informações que o Senhor tem trazido até ele, para que possamos entender e compreender, Senhor Deus, algo vindo da tua parte, Pai. E abençoamos aqueles que estão nos escutando. No nome santo e maravilhoso de Jesus nós oramos. Amém. Fred, seja bem-vindo, amado. Sempre uma honra estar participando, sendo convidado. Mas quando você começou, você fez a introdução que você fez, ela deixa assim sem jeito, mas é verdade, a gente anda juntos há 10 anos. Acho que vocês trabalharam conosco antes de eu me casar, então já são mais de 10, são 16 anos, 17 agora. Por aí. Então é impressionante como, pensando nisso, mas também assim, como Deus atua nas nossas vidas, né? Você falou na oração e é verdade. Normalmente a gente tenta muitas vezes separar as coisas, mas a gente tem a vida familiar, a vida espiritual, a vida profissional, mas no final é tudo uma vida só. Verdade. E Deus vai nos direcionando ao longo da vida, cumprindo a vontade e os propósitos dele. E mais uma vez é isso. Quando a gente se deixa trabalhar, as oportunidades aparecem e o que a gente não pode imaginar que a gente tem a nossa parte, que se for muito é 0,1% e o resto Deus vai atuando. É verdade. Dentro desse assunto, Fred, hoje, só para vocês saberem, eu tô na Flórida, em Boca Raton, e o Fred está na Carolina do Norte, mais para cima um pouco aqui da onde nós estamos. Lá é mais frio, aqui é bem mais quente, é bem diferente o clima. E nós vamos estar falando hoje sobre profissional no século 21. Primeiro ponto, evolução na inteligência artificial, Fred. O que você teria de falar para nós dentro desse ponto? Isso é uma coisa que está, assim, dentro de tecnologia, é um assunto que está sendo bastante difundido, né? Voltando um pouquinho atrás, né, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, as coisas foram acontecendo, e eu caí exatamente nessa área de dados, né, que é realmente uma área onde
14 a 12 anos atrás, alguma coisa entre isso. E a gente vê ao longo desses 14 anos, como isso foi evoluindo. E o que é a inteligência artificial? Basicamente, hoje a gente tem a absorção das informações que a gente tem, e com a internet, a gente tem hoje, assim, eu não posso dizer que é infinito, mas a progressão dela, ela é mais que exponencial. Então, a gente sempre tem novos conteúdos, novas informações sendo adicionadas nessa rede de computadores. E os mapas de inteligência artificial usam o quê? Essas informações para definir estratégias, ou algoritmos, vamos dizer dessa forma, para definir como esses dados são acessados e fazer o uso dessas informações. Então, hoje, a gente tem, basicamente, dentro dessa ideia de inteligência artificial, basicamente a gente tem machine learning, que é a máquina mesmo, o robô aprendendo. Ou seja, você faz, ela entende comportamentos, alterações e mudanças para se adaptar. E existe o que a gente chama de linguagem natural, linguagem neural, que basicamente a partir dessas informações, os sistemas de computador aprenderem, absorverem e aplicarem conhecimentos novos. Então a gente está dizendo que hoje parece muito ficção científica, mas não é. Aqueles filmes que a gente assistia, hoje os computadores ainda são computadores muito grandes, mas esses sistemas conseguem ler, aprender e entender e aplicar. Então a inteligência artificial hoje ela está numa escalada. A gente não sabe ainda, porque hoje a informação que a gente tem, ela é boa, mas se a gente for entrar dentro dessas empresas de alta tecnologia, eles estão trabalhando do que a gente vai ver daqui 3, 4 anos, se não mais. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, dentro da inteligência artificial, ela é uma evolução muito grande. Um exemplo, existe um modelo que a gente fala que é a linguagem natural. O modelo anterior dele, do algoritmo, ele trabalhava, a primeira versão dele absorvia menos de 1 bilhão de informações. O último algoritmo, o segundo algoritmo, a evolução desse atual, ela tinha um número de variáveis de 1,7 bilhões, ou seja, ela conseguiria identificar mudanças dentro de padrões até 1,7 bilhões de mudanças e aprender com isso. O modelo mais atual, que foi difundido acho que há alguns meses atrás, ele tem a capacidade de identificar mudanças e aprender num padrão de 180 bilhões. Então, eu estava vendo alguns modelos em relação a isso, de aplicação. Então, e isso vai até fazer o gancho para a nossa próxima etapa, que a pessoa pegou esse modelo, colocou no sistema e colocou 5 palavras. Ela colocou, eu não lembro no vídeo, mas usando como sistema, por exemplo, socialismo, capitalismo, dinheiro e crescimento. E o meu computador, com base nessas 3 palavras, criou um texto com mais de 2.000 palavras, orientado gramaticalmente, oferecendo uma opinião sobre por que o capitalismo é superior. Depois disso, ele fez um segundo modelo de texto que não é encontrado em nenhum lugar, ou seja, o computador redigiu, falando por que o socialismo é superior. Ou seja, ele conseguiu colocar o computador com base em 3 ou 4 palavras, ele identificando dentro dessas variáveis que a gente colocou, ele conseguiu construir um texto com opiniões, que se você for apresentado ao texto, você não fala que foi um computador que construiu. Uau! Então, a inteligência artificial hoje, a gente ainda não chegou no limite, ou a gente não chegou, mas assim, isso cria algumas considerações, porque imagine você que se um computador hoje consegue emitir uma opinião para um determinado grupo, significa que a gente consegue utilizar essas informações para influenciar pessoas. Sim. Muito sério isso, né? Muito sério. E essa é uma discussão que ela é recorrente, ela já existe. O quanto a gente vai dizer que mas a gente não sabe ainda aonde nós vamos chegar. Muitas vezes isso nos preocupa porque, por exemplo, eu acabei de dar um exemplo de texto e aí a gente começa a falar como a gente algumas profissões eu usei no nosso outline que elas iam desaparecer. É possível, mas eu acredito também que muitas serão drasticamente alteradas. Sim. Drasticamente. Por exemplo,
isso que eu acabei de dizer seria basicamente a alteração de um jornalista. Sim. A gente não precisaria mais de um jornalista, por exemplo, para emitir uma opinião, já que um computador pode fazê-lo. As implicações éticas a gente tem que ser discutidas, mas para a gente ter uma ideia de como os sistemas estão evoluindo. Isso é só uma das opções. Eu vi um outro exemplo não muito longe, de mostrando como a inteligência artificial somada à robótica podem produzir. E nesse modelo, essa empresa que essa startup está trabalhando, ela faz o quê? Basicamente, todo o fast food, a rotina daquela loja é basicamente automatizado. A pessoa entra num quiosque, pede, já tem um robô lá atrás que frita o hambúrguer, frita as batatas, monta os lanches e faz o delivery, sem nenhuma interferência humana. Uau! Então, assim, a gente está falando desde uma operação que basicamente é um sistema onde é basicamente um fluxo de caixa, né? Eu entro, compro, como saio, ou seja, é uma utilização dia a dia, com um sistema onde a gente tem uma interação humana, onde tem as opiniões, tem o processamento, as características, o background, que vai emitir uma opinião que é um texto jornalístico. Então, as implicações elas vão desde isso até diversos outros sistemas que vão ainda ser desenvolvidos. Eu vi no mesmo assunto, mostrando, a gente pensa, essas opiniões, mas a pessoa de informática vai ter emprego ainda. Né? A gente pensa, essas pessoas de informática elas vão ter uma relevância. Isso é verdade. Por outro lado, muda muito a característica como que os profissionais de informática vão ter que trabalhar. Esse mesmo modelo, ele consegue programar o código para você. Então, você não precisa mais, como um desenvolvedor de 5, 10 anos atrás, você criar as rotinas, definir as lógicas. Você só cria as referências e o próprio computador, por ter esses 180 bilhões, programa o que você quer. Então, você só vai corrigir o código. Uau. São coisas que... Então, todas essas opções, elas vão criar desafios. A gente pode ver das duas formas, porque as coisas que nós fazíamos há 10, 15, 20 anos atrás, elas vão mudar. Elas vão mudar. Meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, elas vão criar oportunidades. Porque sendo um otimista, a gente não pode imaginar que todas as máquinas e esses modelos vão substituir todos os seres humanos. Então, mas as características de trabalho, os desafios que vão se apresentar para a gente, para os nossos filhos, mesmo para a gente que a gente ainda tem 30 anos de atuação no mercado, quais são as adaptações que nós precisamos fazer para poder ainda continuarmos relevantes nesse futuro que se aproxima. Uau. É claro que a gente não consegue prever o futuro, é bem difícil, mas assim, com base na tecnologia, isso que a gente está fazendo agora, há 10 anos atrás, era muito mais difícil, que é fazer uma live discutindo uma... Sim, não, isso entra no ponto, né, de que profissões vão sumir. Eu estou aqui, Fred, pensando, você está falando, eu me voltei aqui há uns 10 anos atrás, cara. Eu tive lá em Santo André, na fábrica da Volkswagen, há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando de comprador numa empresa lá em Campinas. E aí o que acontece foi que no dia que a gente chegou, que eu cheguei lá com com dois engenheiros que foram juntos, nós fomos discutir lá uma inovação, compra de peças da fábrica que eu trabalhava. E estava sendo inaugurado a linha automatizada da Kombi. Estavam voltando, né, a ideia de talvez reproduzir, voltar a construir a Kombi. E naquela linha de produção tinham mais de 100 e poucos funcionários que faziam, e todos eles estavam sendo substituídos por robôs. E pra gente naquele dia, vendo aquilo, foi assim meio chocante. Eu disse, meu Deus, todos esses funcionários vão ser demitidos e a partir de agora quem vai programar, ficou dois caras na linha de produção, só no computador ali, manuseando, e as máquinas, os robôs pegando as peças. Hoje a gente já vê isso natural, né, nas linhas de produções, né? Mas você falando tudo isso, aí a gente vai bem mais além, né? Eu disse, meu Deus, quantas profissões não vão realmente acabar
por causa da inteligência artificial, né? Sim, não, olha que coisa, tem uma startup que eles estão fazendo um teste usando um modelo dessas de programação neural que você consegue escanear um texto, e esse, na verdade, ele não é um texto mais jornalístico, ele é um texto de um contrato. E esse contrato consegue ser avaliado por um robô para identificar dentro das regras que seriam as leis do país, para definir se ele é um contrato válido. Uau. Ou seja, a partir daí, por exemplo, a gente não precisaria mais de um advogado no sentido de ele perderia 10 horas. Mas veja bem, a gente pode falar que ele vai ser substituído. Por outro lado, isso pode ser que com a evolução, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os caminhos. É possível que dentro de um modelo desse a gente, por exemplo, ignore uma das funções do direito, que é a avaliação de contrato, algo bem natural, mas ao mesmo tempo pode ser que advogados que tenham conhecimento nesse modelo de sistema consigam extrair mais das atividades do dia a dia. Uau. Então, assim, a gente dizer, e isso que eu falo, às vezes, a gente prever o futuro, onde ainda a gente está numa situação que a gente não consegue prever o que vai acontecer. Sim. Eu creio que muitas profissões desaparecerão, isso é verdade. Por exemplo, essas pessoas que recebiam a pessoa, fritavam um hambúrguer, hoje a gente adapta. Então, você consegue fazer isso sem você precisar de uma interação humana. Mas quando a gente pensa no advogado, avaliação, esses modelos podem aprender, podem, mas sempre vai existir, e aí a subjetividade da profissão ela não é substituída. Sim, mas sim. O que acontece? Se a gente pensar que a avaliação de contratos vai ser a mesma de que se fazia 30 anos atrás, aí não. Então, eu acredito que, a gente fala do profissional no século XXI, uma das características que a gente precisa ter hoje primeiro, esse pensamento analítico, esse pensamento de identificar dentro de sistemas complexos. Parece às vezes muito falar assim que é aquele cara de exatas, o engenheiro falando, mas você identificar sistema complexo hoje, na verdade, é identificar relações humanas, identificar, por exemplo, um desafio médico, porque o que é um corpo humano se não um sistema complexo, com entradas e saídas que você precisa identificar, entender as informações que você está recebendo para diagnosticar. Sim. Então, hoje a gente trata o médico, por exemplo, o médico faz essa avaliação. Mas por que não o médico do futuro, e isso é uma verdade no campo da medicina, usar esses modelos com as informações que são fornecidas para o médico para ele potencializar o rol de doenças que o paciente tem e definir estratégias. Então, ser médico, como a gente era há 30 anos atrás, já mudou e vai mudar ainda mais. Mas eu creio que se a gente absorver essa ideia de que você se especializar em sistemas complexos, entender as interações que eles têm, você ter a capacidade de se adaptar a isso, eu creio que você tem um potencial de crescimento dentro da área de atuação que você vai ter muito maior. O problema é que realmente mudar é difícil. A adaptabilidade, mudar é assim. Mas eu creio que em 10 anos, o que nós fazemos hoje vai estar extremamente obsoleto. Extremamente obsoleto. Novas profissões, Fred, que podem surgir aí adiante. O que você acha? Olha, eu vou usando assim, eu tenho pensado bastante nisso, porque vou pegar o meu exemplo do que eu trabalho. Né? Eu falei que eu fui trabalhar na área de dados. Eu comecei administrando dados, bancos de dados, fazendo as rotinas. Essa profissão que eu comecei, ela, eu não digo que ela morreu, mas a estrutura que ela existia quando eu comecei já não existe mais. Era um profissional que atuava com um produto, administrando aquele produto num determinado sistema. Hoje, essa profissão ela evoluiu para quê? E já criaram-se duas. O profissional que trabalha com a inteligência artificial, o profissional que trabalha com inteligência de negócios e o profissional que administra e faz a engenharia para que essas pessoas que fazem trabalhem, o que a gente chama de data engineer. O mesmo eu creio que vai ser algumas profissões hoje, vamos dizer assim, a digitalização do mundo, ela cria, por exemplo, hoje, se a gente falasse que a profissão de alguém era youtuber, a gente daria risada. Mas hoje, eu digo assim, profissões que vão se destacar são profissões que criam conteúdo.
Porque num modelo de inteligência artificial, de informações crescendo de forma exponencial, você criar conteúdo significa que você cria algo novo. E então, você compartilhar informação, são informações, são profissões que a gente não identificava no passado, sim, que hoje o youtuber é uma coisa que a gente vê, mídias digitais. A gente já tem alguma coisa, mas a evolução das mídias digitais, e aí a gente vai entrar, isso é um dos assuntos que que eu quero falar também, mas a evolução das mídias digitais, por exemplo, como Facebook, Twitter, mesmo, elas criam novas necessidades. Então, com a evolução desses modelos, com a evolução da digitalização da tecnologia, você começa a criar novas necessidades. E é aí que a gente vê a diferença. Porque é o seguinte, ainda que a gente fale de inteligência artificial e profissões, a gente pensa muito como a gente atuava no passado. Mas se a gente começar a pensar hoje, por exemplo, esses produtos eles existem pelo ser humano. Então o ser humano ele continua tendo um papel relevante. Então quando você cria necessidades para o ser humano ou atua em necessidades que o ser humano, então aí as suas profissões, as suas áreas de atuação, ela começa a ser expandida. E esses modelos, por mais inteligentes que sejam, eles não conseguem contemplar novas necessidades humanas. Isso a gente vai entendendo de acordo com a evolução da sociedade. Então, eu creio, mas profissões que vão crescer, que usam esse meio digital, principalmente agora, vamos pensar nesse tempo de pandemia e de lockdown, de quarentena. O que a tecnologia trouxe de possibilidades para as profissões evoluírem, é verdade, e se desenvolverem é muito grande. 2 anos atrás, falar que a gente estava fazendo lives, discutindo, mas mesmo fazendo reuniões todas remotas, com pessoas trabalhando de forma autônoma. Porque hoje não tem mais um chefe, alguém falando assim, eu preciso ver você trabalhando para saber que você está efetuando a tarefa. Tecnologia de produzir. Então, as transformações, e essas transformações elas vão produzir novas profissões, muitas delas voltadas na área digital, e transformações significativas nas profissões que já existem. Entendi. Nossa, Fred, é muito extenso, né? A coisa vai caminhando de uma forma que não tem, acho que não vai ter retorno mais, né? Essa área da... É aquilo que você falou, né? Você falou, hoje se você fosse dar um conselho para um jovem, qual profissão, o que ele seguir, né, de carreira, o que é que você diria? Olha, eu pensaria assim, sem muita pretensão a gente falar o que você deve fazer, mas eu posso lhe dizer o seguinte, existem características que hoje, que a maioria das empresas procuram, e aquela dicotomia que a gente tinha no passado, não é dicotomia não, porque a gente tem três grandes áreas, aquela história de, eu não preciso estudar muito matemática ou estudar cálculo, porque meu negócio é humanas. Ou eu não preciso estudar essas relações humanas e as características humanas porque eu sou de exatas. Ou eu não preciso estudar nada disso porque eu sou de biológicas, eu vou trabalhar vou ser médico. Essas características elas não são mais relevantes. O que é relevante hoje? Eu mencionei há pouco. Essa habilidade de a gente entender sistemas complexos e como eles se relacionam entre si, elas são base. Eu creio que isso é base. Então, eu gosto, por exemplo, pessoas que gostam do direito. Com essa evolução, não vamos dizer que o advogado vai desaparecer. Mas a capacidade de um advogado hoje, em vez de só eu vou ler um contrato e dar a minha opinião, meu parecer, eu creio que ela vai mudar muito no sentido de que eu vou atuar com sistemas, como esses sistemas vão se relacionar, e a partir desse relacionamento eu vou emitir a minha opinião ou emitir a minha avaliação. Então, você trabalhar hoje, ou mesmo vamos pensar um engenheiro que antes tinha que fazer a avaliação, os cálculos, hoje ele utiliza um programa que é o AutoCAD. Mas se existe hoje uma inteligência artificial, eu vou fornecer essas informações para o engenheiro, por esse sistema vai me produzir a planta que eu preciso. Mas aonde que entra esse engenheiro? Dentro da avaliação e das alterações necessárias para que eu consiga o resultado que eu preciso. Entendi. Então, tudo isso vai ser essas transformações.
Então, o que eu creio para o futuro, a gente precisa desenvolver. Aqui eu vejo mais isso do que eu via no Brasil, mas desenvolver nas próximas gerações pensamento crítico, capacidade de avaliação. Então, ainda que você não goste de matemática, ainda que você não goste de cálculo, isso vai ser o diferencial no futuro. Eu estava vendo hoje, isso foi hoje, foi há uns dias atrás, uma dessas discussões, por exemplo, um profissional que trabalha com contabilidade. Ou eles fazem cálculos e fazem as avaliações. Mas um profissional que trabalha com contabilidade, que sabe desenvolver um sistema, ele é muito, e usar a lógica de programação para resolver os problemas dele, ele é um profissional de contabilidade muito mais valioso do que um profissional de contabilidade que sabe só fazer o cálculo. Essa evolução de conhecimento de sistemas, de desenvolvimento de pensamento crítico e lógico, ela é fundamental. Então, vou não ignorar o que eu poderia dizer de sugestão para as pessoas, para os jovens que estão pensando o que eu vou fazer no futuro independe da área que você escolher, não ignore essas características de você nem gastar tempo, mas pôr o seu tempo para entender sistemas, entender habilidades. Quando eu falo sistemas, a gente normalmente pensa em computadores, mas na verdade tudo é sistema. Sim. Você entender um sistema, por exemplo, um sistema de sociedade hoje, como nossa sociedade funciona e por que ele está tendo problemas, é porque o sistema em qual nós somos construídos e fomos fundamentados, que é sistema de consumo, trabalho, então as pessoas precisam trabalhar, ganhar, gastar, para que eu tenha uma cadeia produtiva a fim de que as pessoas tenham trabalho. Então é assim que o sistema roda. Como a gente agora está em casa e não gasta, foi aquilo que a gente estava falando antes de começarmos. As lojas estão quebrando. Por quê? Porque não existe mais a alimentação do sistema por si só. Então, você entender isso, você pode fazer o quê? Uma pessoa que hoje tivesse uma profissão hoje, entender isso. Entender, quais são as oportunidades que esse tempo me traz? E quais são os desafios que eu preciso suportar. Então, eu tenho que entender esses sistemas e propor soluções. Então, quando eu falo sistema, muitas vezes a gente pensa em sistema só o códigozinho, mas na verdade tudo isso. Então, entender essas complexidades e conseguir juntar, produzir. Então, só que sem um pensamento lógico e sem um pensamento crítico para poder interpretar isso, é quase impossível você conseguir sair do outro lado. Aí você se torna aquelas profissões que você vive, que na verdade vão ser empurradas junto com a enxurrada, por assim dizer. Então, a minha sugestão seria mais que características a gente pode desenvolver a fim de naquilo que eu me propor a fazer, ser muito bom. Entendi. Tem alguma pergunta aí, André? Chegou aí? Tem uma pergunta aqui, Fred, especificamente na área de informática. Partir para a área de programação? Olha, programação, eu acho que ela não é mais uma área. Ela se tornou hoje como se fosse um skill, ou como se fosse uma característica de um profissional de tecnologia. Programar ainda é muito importante, porque as construções de sistemas num todo ainda exigem a codificação, mas eu creio que isso já se torna assim. Quando eu comecei, vou usar o meu exemplo, programar eu não gosto de programar, eu quero trabalhar com uma outra área. Mas com a evolução desses 20 anos, você saber programar é o básico. É como a gente está conversando. Você tem que saber programar alguma coisa para você poder fazer aquilo que você se propor. Eu não gostaria de dizer assim, só tem futuro, tem programa. Não é verdade. Mas características de desenvolvimento para você construir e resolver problemas, no seu dia a dia, hoje você cria sistemas. A gente falando de inteligência artificial e de robótica, mas hoje os sistemas eles precisam trabalhar e se autocorrigir muitas vezes. Então, há 10 anos atrás, se alguma coisa quebrasse, tinha uma intervenção humana. Hoje isso não existe mais. Hoje a partir do momento que algo quebrou, eu crio dentro de uma aplicação ou um robô que não permita que o problema aconteça novamente. Então,
codificar, ela é mais uma característica. Não, a não ser que você goste muito e você queira só desenvolver sistemas, isso é uma opção, mas eu creio que desenvolvimento é como saber matemática e fazer conta demais. Você tem que saber se você for trabalhar com tecnologia. Fred, o pastor Elson está fazendo a seguinte pergunta aqui. Fred, boa noite. A IA poderia tomar decisões imprescindíveis? Não, precisa, né? A IA poderia tomar decisões imprevisíveis. Pode, porque acontece, a gente tem hoje, assim, vamos mudar um pouco. Uma decisão, como que a gente classificaria uma decisão imprevisível? Dentro de 180 bilhões de possibilidades, para você falar que ela é previsível dentro disso. Se a gente tiver uma decisão que tiver que ser tomada dentro de 180 bilhões, ela vai tomar. Só que, como prever 180 bilhões de possibilidades? Então, ela pode sim tomar decisões. Algumas vezes, hoje, por exemplo, nesses robôs de desenvolvimento que nós mencionamos, ela consegue já te sugerir códigos de programação dentro das especificações que você fornece. Dentro desses, você avalia o código, você pode fazer suas alterações de acordo com a sua avaliação. Mas dizer que são imprevisíveis, não, porque eu tenho um limite. Mas dentro da evolução do aprendizado, ela pode tomar decisões que você não espera. Então vamos usar um exemplo. Jogo de xadrez. A gente tem, esse é um modelo clássico do desenvolvimento da inteligência artificial. Nós apresentamos todas as possibilidades para o computador. No começo, o ser humano vencia. Com o passar do tempo, foram apresentadas para o computador todas as possibilidades de um jogo de xadrez. Então, a partir daí, as partidas começaram a levar muito tempo e empatar em algum momento. E hoje em dia, o ser humano já não consegue vencer mais. E esse algoritmo, o algoritmo de 10 anos atrás, o ser humano não consegue mais vencer um computador num jogo de xadrez. Por quê? Porque ele já consegue calcular todas as possibilidades possíveis dentro daquele universo. Então você não consegue mais ser o que eu quero dizer com isso? Um jogador de xadrez, por mais experiente que seja, não surpreende o computador. Mas ele ainda é surpreendido dentro daquele universo. Então eu creio que você dizer que tomar decisões imprevisíveis, sim, porque é muito difícil nós prevermos tudo que um computador pode decidir dentro de um universo finito, mas ainda muito grande de possibilidades. Uau! Há algum perigo de chegarmos fugiu o nome do filme que eu ia brincar agora com você. O Exterminador do Futuro? Olha, as máquinas tomarem conta? Isso existe. Se a gente dizer que se a gente não tomar ações éticas, impossível eu não diria que no sentido de o computador aprender e tomar decisões por si só. Uau. Não é impossível. É claro que a gente fala assim, num cenário de apocalipse de Hollywood. Mas se a gente parar que o computador consegue, a gente está falando de um modelo que existe hoje, não estamos falando nem da evolução, definir variáveis e ações, se dentro daquela característica, dependendo de ele consegue se autoprogramar e aprender, dependendo das travas que não existirem dentro desse sistema, eles podem sim tomar decisões das quais a gente, como criadores do sistema, não estamos satisfeitos. Dizer que ele vai querer tomar conta das redes de computadores e aniquilar a raça humana é outra conversa. Mas o computador aprender e tomar decisões que a gente não espera ou não gosta é possível. É possível, porque a gente está falando de um universo grande de decisões e as proteções, as definições que a gente tem. Então, vamos supor, entre uma das ações da internet, da inteligência artificial, é ser utilizado na defesa de sistemas e no ataque de sistemas. Hoje, as guerras que a gente fala, muitas vezes a gente pensa nas guerras ainda com míssil, mas existe uma guerra e ações de hackers entre países, entre redes, existindo nesse momento. E uma das aplicações da inteligência artificial é entender os ataques que estão sendo digitais, que estão sendo sofridos,
impedi-los e corrigi-los. Ou seja, a gente identifica, avalia critérios, fecha sistemas ou cria sistemas para prevenir problemas. Ou seja, onde está o ser humano nessas decisões? Então, assim, dizer que isso é impossível, eu não... Assim, é claro que são cenários covidianos, mas se a gente não tivermos ações éticas para prevenir ações, por exemplo, remoções e decisões, se a gente continuar só no greed de ganhar dinheiro e desenvolver sistemas que vão decidir sozinho, eu não vejo não porque pode demorar 100 anos, mas se a gente não colocar travas nos sistemas, os sistemas vão trazer problemas, não só soluções. Show. Duas perguntas aqui, Fred. O Estevão Barbizan. Fred, boa noite. Qual área dentro do TI tem mais mercado e pouca mão de obra? Primeira pergunta. Eu vou responder ao contrário. Pouca mão de obra, todas. Porque todas a demanda por novos sistemas, o crescimento. Imagina o seguinte, eu lembro quando eu comecei, a gente falava o seguinte, mas essa área de dados ela não pode crescer muito, porque é banco de dados. Naquela época, tinha um estudo que 60% a 70% dos dados, esses dados que a gente está falando que estão usados hoje, estavam em planilha Excel. Então, imagina o seguinte, o espaço para crescer é enorme e continua. Então, dentro de tecnologia, o desenvolvimento e o crescimento tem vaga para todo mundo. Na verdade, assim, quanto mais os países crescem, mais hoje... vou dar um exemplo de novo. Minha mãe era advogada. Os processos eram todos gerenciados manualmente, papel, a gente lia. Hoje, todos esses mesmos papéis no Brasil são gerados por sistemas. Ou seja, dentro desse sistema eu tenho pessoas que desenvolveram, eu tenho pessoas que sustentam, eu tenho pessoas que corrigem e melhoram. Dentro só desse sistema. Então, assim, a área de TI ela é muito ampla. Todas elas têm muita demanda. É muito difícil, porque aí características especiais de lugar. Então, por exemplo, se eu falar de TI, por exemplo, em Nova York, são pessoas de TI, mas pessoas de TI que vão trabalhar mais no mercado financeiro. Se eu for, porque ali é um berço de muito mercado financeiro. Mas dentro de TI, basicamente todas as áreas elas têm opção de crescimento. Vai demandar muito do profissional e das oportunidades que aquele lugar te traz. Então, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo novamente, quando eu estava no Brasil. Por muito tempo eu fiquei em Valinhos, Campinas. Vai chegar uma hora dentro daquele limite profissional que não teve jeito, eu precisei ir para onde? Para São Paulo. Por quê? Porque por mais que a minha qualidade técnica era boa, ela não tinha mais uso para aquele lugar, então eu tive que migrar. Mas, então, assim, dentro da característica das profissões, todas são necessárias. É claro que existem dentro disso mais demanda. Por exemplo, a área de desenvolvimento sempre vai demandar mais, porque sempre tem gente criando novos sistemas, melhorando e alterando. Se você for trabalhar do ponto de vista de suporte e sustentação, eu preciso de uma pessoa para sustentar um sistema, enquanto eu tenho 2, 3 desenvolvendo o mesmo. Então, assim, opção e oportunidade sempre vão existir. Mas aí é mais se adaptar. Mas eu ainda falaria assim também, dentro de TI, você tem que fazer o que você gosta. Você tem que fazer. Tem pessoas que gostam de resolver problemas, tem pessoas que gostam de construir coisas novas, tem pessoas que gostam de alterar, mudar, definir sistemas, fazer definição. Todas elas têm área. Eu acho que você tem que se desenvolver naquilo que você escolher, abraçar e aí continuar. Existe um livro que a gente normalmente eu sugiro para todo mundo. Ele na verdade não é para TI, é um livro, ele chama Outliers. Ele é do Malcolm Gladwell. E ele basicamente fala assim, ao longo do livro, ele mostra o seguinte: independente daquilo que você escolher, você tem que ter um nível de proficiência de 10.000 horas. 10.000 horas estudando e se preparando. Isso significa o seguinte: dentro dessas 10.000 horas, quando as oportunidades aparecerem, você vai estar preparado num nível de excelência tal que você consegue usar novas oportunidades e se desenvolver. E isso não é científico,
mas ainda não teve alguém que conseguiu provar o contrário. E dentro desse livro, eu achei muito interessante que ele mostra o seguinte: normalmente a gente usa o seguinte, eu não tenho aptidão para isso, ou a tal pessoa é genial. E ele pega um exemplo de uma criança, que já é um homem agora, que ele tinha um QI acima de 200. E essa pessoa é extremamente inteligente, mas por ela ter dificuldades nas relações humanas e no desenvolvimento, ela não conseguiu desenvolver o potencial todo dela. Então essa pessoa aí, ela tem uma fazenda aqui na América e ela cuida da fazenda, sendo muito inteligente. E mostra a avaliação, por exemplo, do Bill Gates, da Microsoft e do Steve Jobs. Steve Jobs. Eles eram o Steve Jobs, e eles não eram gênios no sentido de IQ, de QI, mas porque eles sempre amaram computadores e amaram aquilo, se dedicaram de forma absurda naquilo. E eles adquiriram, quando as oportunidades apareceram, eles estavam tão preparados, eles faziam tanto aquilo que gostavam, que eles fizeram o que fizeram. Então eu creio que a característica é, primeiro, escolher. Então, voltando à pergunta do Estevão, primeiro, escolher o que você gosta, aí sim, identificar-se dentro daquilo que você gosta. E eu lembro que eu falava muito com o pastor Samuel isso, e comer o que você gosta, estudar com arroz e feijão. Você tem que vai muitas milhas andadas até você conseguir, mas uma vez que você tem, aí é natural, é bem natural. As coisas vão só acontecendo. Ele pergunta aqui também, Fred, o seguinte: dentro da área de TI, nos Estados Unidos aqui, tem oportunidade para brasileiros? Tem. Bom, tem. Existem oportunidades, na verdade, assim, eu tenho um grupo que eu participo de pessoas que, todas elas, eu acredito que deve ter, se eu abrir aqui, eu tenho por volta de 25 profissionais que trabalharam comigo, não na mesma empresa, todos eles em empresas diferentes, na mesma área de banco de dados. Essas 25 pessoas não estão mais no Brasil. Todos profissionais muito bons. Tem profissional em Portugal, na Irlanda, na Suécia. Todos esses que trabalharam, de alguma forma eu tive interação. Holanda, América, Barbados, Caribe, Nova Zelândia. Então, assim, opção, Irlanda, tem. O que precisa fazer, aí vão ser algumas características. Por exemplo, a primeira, tem que falar inglês. Isso é uma coisa que precisa. Mas oportunidades tem. Vai muito de o quanto você se desenvolveu profissionalmente e das leis de cada país. E cada país tem uma lei migratória diferente. Mas, em termos de oportunidade, elas transcendem países. E uma vantagem em relação à tecnologia para outras áreas é o seguinte: um contador, ele controla, por exemplo, as operações matemáticas, de cálculo e tudo mais. Mas as leis de imposto, de taxas no Brasil são diferentes da América, que são diferentes da Inglaterra. Um advogado é o mesmo. Um engenheiro, por mais que ele saiba fazer os cálculos, construção civil em cada um desses países é diferente. Tecnologia não é o caso. O mesmo produto que você trabalha e desenvolve aqui, ele é desenvolvido nos Estados Unidos, ele é desenvolvido na Europa, na Oceania, na Ásia. Por quê? Porque é o mesmo produto. Então, o seu conhecimento, ele é um conhecimento global, ele é reaproveitado em qualquer lugar. Entendi. Então, assim, oportunidades, elas existem aqui mesmo na América, com toda o caso que a gente está tendo hoje de desemprego por causa do Covid. Se a gente fizer uma avaliação dos dados de forma efetiva, enquanto o desemprego nos Estados Unidos é de 15%, na área de tecnologia é 2,5%. E quando começou o Covid era 3,5%, ou seja, com a pandemia, as oportunidades de IT aumentaram aqui. E isso é em qualquer... Por quê? Porque a gente precisou automatizar, a gente precisou aprender, a tecnologia se tornou mais necessária. Hoje, a taxa de desemprego para quem trabalha com tecnologia aqui é 2,5%. Só na empresa que eu trabalho, esse ano, a gente teve uma reunião não há muito tempo, a prospecção é de dobrar o tamanho do meu time, do time que eu trabalho. Então, assim, oportunidades tem. Oportunidades em IT, e não vai ser só aqui. Principalmente que hoje a tecnologia
se tornou parte das interações, eu posso dizer sem muito medo de errar, que não só aqui, mas em Europa, o mercado de tecnologia está em franca expansão. Que coisa, que legal. O Lucimar, renda garantida, ele fala o seguinte aqui. Na área, ele tem uma pergunta, né? Na área de informática, qual seria o caminho profissional para construir um currículo ideal e promissor para um adolescente hoje? Olha, eu começaria sem dúvida nenhuma. A área de desenvolvimento, como eu falei, já não é mais eu vou ser um desenvolvedor, você tem que saber desenvolver. Comparando os países, Brasil e Estados Unidos, meus filhos, eles têm aula de programação na escola. Então a gente está falando hoje que eles aprendem a desenvolver sistemas, não igual o modelo tradicional, mas eles já aprendem a desenvolver esse raciocínio lógico dos sistemas que eu estou falando na escola. Então eu diria o seguinte, essa capacidade crítica de desenvolvimento ela é importante. Dentro disso, a área de dados, por exemplo, é uma área de franca expansão. Mas eu ainda também preciso de áreas como, por exemplo, de rede, porque todos esses sistemas eles precisam se comunicar de alguma forma. Então, um desenvolvedor ele vai criar as características do sistema. Um engenheiro de computação vai definir o que o sistema, como ele deve funcionar. Um analista de dados ele vai pegar os dados que esse sistema cria para criar novos sistemas ou novas informações. E assim por diante. Então, assim, eu sou suspeito porque eu gosto muito dessa área de dados. Mas, por exemplo, eu não serviria para ser um cientista de dados. Por quê? Porque trabalha muito com modelos estatísticos e de programação neural. Não é para mim. Eu me atuo mais, eu me identifico mais com a área de engenharia de dados. Então, o que é uma engenharia de dados? Como eu entrego diversos sistemas a fim de produzir novas informações para tomada de decisão sistêmicas e também de negócio. Para mim é muito mais, eu gosto mais. Então eu diria assim, a área de dados é muito boa, a área de redes é muito boa, porque por mais que eu vou expandir, eu preciso que os sistemas comuniquem. E eu preciso de uma infraestrutura que trabalhe dessa forma. Uhum. Eu preciso também por exemplo, hoje, a área de dados, a área de informática ela muda muito. Hoje a gente fala muito de cloud computing. Sem dúvida, conhecer cloud computing e fazer essas integrações no passado, vamos lá, né? No passado existiam os mainframes, a gente mandava todos os dados para lá. Aí, com a evolução, a TI, a gente decidiu que os mainframes não eram bons mais. A gente precisava de descentralizar esses dados em servidores menores. Foi o que aconteceu ao longo das últimas 2 décadas. Uhum. Agora, nossos sistemas é cloud computing, ou seja, a gente voltou de novo a não ter os dados mais controlados, mas em um lugar só. Então, todas essas tecnologias, elas têm potenciais grandes de empregabilidade. Dentro do desenvolvimento, nesse dia, eu diria o seguinte, conhecer programação é extremamente importante, você tem que desenvolver, você tem que saber isso. Se você não, gostando ou não, vamos dizer assim, não cabe mais aquela questão assim, eu não gosto mais de matemática, então eu não vou aprender cálculo. Não, fazer parte do desenvolvimento ela é padrão, e a partir daí, você vai experimentando outras áreas. Você pode ser um construtor de sistemas, ou você pode, dentro disso, desenvolver. Outra característica que é importante, eu falei muito da parte lógica, mas você não pode ignorar as características humanas. Então, você saber conversar, você expor ideias, discutir ideias, chegar a denominadores comuns, você apresentar essas características humanas, elas são extremamente valiosas, principalmente no desenvolvimento profissional. Então, você conseguir ter habilidade de apresentação. A gente pensa assim, eu sou de IT, eu gosto de programar, então eu não preciso. Eu já tive exposição em eventos que eu tive que falar para mais de 500 pessoas. As pernas tremem. Elas não vão deixar de tremer. Imagina. Mas se você desenvolver essas características, sim, que você consiga fazê-lo, elas são muito importantes. Você conseguir falar, expor ideias, é extremamente importante. Então o primeiro passo seria a pessoa realmente começar por programação, estudar programação. Aí daí ela vai entrando nas áreas seguintes. Então para o Lucimar hoje que tem eu creio que essa pergunta que ele fez, lógico, porque ele tem um adolescente em casa e ele provavelmente já pensa nisso, talvez ele até goste, né? E os outros também que estão escutando, né? Programação e daí partir
para experimentando dados, entrando em outros níveis, né? Porque assim, como é um campo muito vasto, eu jamais vou falar assim, vai fazer programação e só fique aí, porque você vai se descobrir. Sim. E quando você descobre o que você gosta, fica muito mais fácil. Entendi. Mas tem características que elas são imprescindíveis. Então, ele está falando do adolescente, mas eu mesmo, os meus meninos, eles dois têm um computador no quarto, eles dois têm código nos dois computadores. O que é o código hoje para eles? É fazer um programa que o bonequinho dance, ou que o bonequinho saia de um lugar e vá para o outro. Para eles é divertido. Mas qual é a intenção disso? A intenção é de eles identificarem e entenderem esses raciocínios lógicos. E se eles escolherem essa área, eles já vão ter desenvolvido algumas bases e vão começar a conhecer. Se eu dizer, quando eu caí na área de TI, se eu falar para você que foi um planejamento estratégico, não. Eu sempre gostei muito de jogar videogame, e por eu jogar videogame eu fui desenvolvendo isso. A princípio, minha primeira ideia era seguir os passos da minha mãe, ser advogado. Mas depois, ou seja, eu gosto do assunto, eu gosto de conversar, gosto. Mas se a gente olhar dentro das características, eu sempre gostei mais dessa área de jogos. E por isso, naturalmente foi acontecendo. Foi natural. Assim, agora, você como profissional, uma coisa que eu aprendi no início da minha carreira, as coisas foram acontecendo. Chega um momento da vida que a gente não pode deixar as coisas acontecerem. Você tem que criar planos. Os planos, eles não são inflexíveis. Você cria, eu quero chegar ali. Eu digo isso porque eu estava recordando. Eu lembro, pensando na minha estrutura profissional, eu entrei numa empresa pequena, aí uma vez eu fui visitar uma empresa grande que tem em Hortolândia. Aí eu olhei aquele prédio, aquelas pessoas trabalhando com IT e falei assim, poxa, eu quero trabalhar aí. Isso era 2005. Aí eu falei, eu quero trabalhar aí. Então, o que eu preciso fazer? Eu comecei a tomar ações dentro daquilo que eu gosto para chegar. 3 anos depois eu consegui, graças a Deus, não foi só pro meu mérito. Deus produziu os resultados, mas Deus começou os planos. Né? Aquela tipo, o coração do homem faz planos e o Senhor nos dirige os passos. Sim. Foi isso. Aí, o que aconteceu? Fui entrei nessa empresa. Eu ia falar para Kátia, Kátia, minha esposa, para quem não tem oportunidade de conhecer. Eu quero entrar numa empresa grande porque as oportunidades vão aparecendo. E foi exatamente isso, começou ali. Aí, nessa empresa grande, eu visitei uma outra empresa que era em São Paulo, de software. Eu falei, meu Deus, como aqui é legal. Poxa, eu gostaria de trabalhar aqui. Olha como são as coisas. Isso foi em 2009. Em 2012, foi o meu primeiro, mais ou menos na mesma data, 3 anos depois, eu comecei nessa empresa. Por causa dessa empresa, eu vim para os Estados Unidos fazer algumas interações, cursos e tudo mais. Aí eu vim em North Carolina, da cidade onde eu te moro. Eu falei assim, nossa, meu Deus, eu gostaria de trabalhar assim. O que eu preciso fazer para morar aqui? E então, assim, o que eu quero dizer, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas planos. Então, você vai conhecendo, você vai se conhecendo e definindo onde você quer chegar. E você vai trilhando. E Deus vai te abençoando. Sim. E se não for, porque eu conto essa história, parece bonitinha, né? Tipo, linear, tudo foi dando certo. Mas teve bastante... Sim. Percalços. Não é assim. Estamos perto de acabar. Você mandou aqui falando assim, você falou de dados, né? Dados, o novo petróleo. Fala um pouco sobre isso. A gente estava falando de informação neural e de tudo mais, modelos de inteligência artificial. Quando a gente fala disso, a gente precisa de produzir. Eu falei das novas profissões, né? YouTuber, construção de conteúdo. A gente consome, hoje os sistemas eles consomem o quê? Informação. Então, no passado, a gente precisava de produção de energia para manter os meios de produção. Energia elétrica, petróleo, eu preciso de petróleo para mover carro. Então, petróleo era produção. Mas hoje, quando a gente começa a mudar a nossa perspectiva para sistemas, o que os sistemas consomem? Dados e informações. Então, a gente usa muito, assim, pensando em filmes policiais, de novo, nossas digitais. Então, onde você põe o seu dedo, fica a sua informação digital, que você passou por ali. A mesma coisa acontece nos sistemas e nas redes sociais. Você vai deixando rastros de informação de quem você é. Sim. E essas informações, elas são tão importantes porque, por exemplo, essa discussão já teve algum atrás, mas
Vamos pensar na eleição dos Estados Unidos há 4 anos atrás. Como os dados foram tão utilizados a fim de produzir resultado da eleição? As pessoas avaliavam, dentro dessas características digitais, as páginas que você visita, as páginas que o Fred visita, as opiniões que o Fred emite nas redes sociais, os vídeos que ele assiste no YouTube, os problemas, as informações sociais que as notícias regionais trazem. Dentro de tudo isso, é uma miríade de informações. Eu, sozinho, não percebo que eu estou consumindo tudo isso. Você, dentro dessas informações, mas o que vai acontecer? Esses dados eles vão ficando um rastro. Essas empresas, por exemplo, como o Facebook, o Facebook é uma delas, mas não se iluda de que eles estão consumindo esse dado não fica. Esses dados ficam guardados. E eles ficam guardados por um longo tempo. E eles são, muitas vezes, quando você coloca lá, você vai rolando e coloca eu aceito, falando que eles podem vender essas informações para outras empresas. O que aconteceu na eleição foi exatamente isso. Uma empresa conseguiu extrair por base das informações que o Facebook e o Twitter tinham, regionalmente falando, qual era o sentimento das pessoas sobre problemas regionais e como elas viam os problemas nacionais pelas opiniões dela. E aí o que aconteceu? Um candidato comprou, então ele ia, por exemplo, na Flórida e falavam que as pessoas da Flórida queriam ouvir. Ele ia em Nova York e falavam que as pessoas de Nova York queriam ouvir. E aí ele foi fazendo uma estratégia de campanha política, falando que as pessoas queriam ouvir, e no final ele ganhou a eleição. Isso é errado? Não. Ele consumiu essas informações e ele fez uma estratégia. Mas por isso que a gente fala que os dados pode não ser, vamos dizer assim, pode não ser ético, mas ele não, as operações elas não foram de nenhuma forma ilegais. Esse mesmo princípio ele vale para muitas outras coisas. Então os dados eles são no petróleo porque se gasolina, você não consegue influenciar pessoas pelo gasolina, óleo diesel ou plástico. Sim. Você não cria. Os dados você consegue influenciar pessoas, você consegue influenciar definições, você consegue fazer isso. Você controla até narrativas, dependendo de como você tiver. Então os dados hoje eles são muito importantes, porque você constrói coisas novas e você direciona pessoas, modelos, negócios através disso. Então eles são muito mais relevantes num contexto de gerenciamento de mundo, por assim dizer, de sociedade, do que, por exemplo, a construção. Não estou dizendo que o petróleo não vale mais. Sim. Mas o uso dos dados hoje ele é extremamente importante. Eu fiz um teste, quando a gente estava falando sobre isso, a gente fez a ideia do que a gente queria falar, com a Kátia. Eu falei assim, Kátia, pesquisa no seu WhatsApp, no seu Facebook, TV. A gente procurou os modelos. Automaticamente, o Facebook, o YouTube já começa a fazer sugestões de aparelhos de televisão que ela precisa. Ela fez uma pesquisa. Desse jeito. Eu fiz uma pesquisa e eu fiz o teste com ela exatamente. Vamos pensar sobre... o problema dos Estados Unidos é que comer aqui é muito fácil e engorda fácil de novo. Sim. Então eu ganhei os quilos. Aí eu falei, vou pesquisar dietas. Eu pesquisei por dietas. Automaticamente, toda sugestão em volta das redes sociais, das interações com sistemas que eu tenho, são voltados para comida saudável. Ou seja, os dados que eles foram utilizados, interpretados, e as sugestões. Ou seja, pessoas vão fazer uso dele a fim de ganhar dinheiro. Então, por isso que a gente fala que os dados são uma nova característica de petróleo, porque privacidade ela deixou de existir. Essa é a realidade. Você manter sua vida privada com as redes sociais, hoje é muito difícil. Sim. E mesmo que você mantenha privada para as pessoas que consomem as informações, os sistemas por trás dela não são privados. Então você começa a produzir informações e a partir daí você começa a sugerir coisas, e isso são probabilidades quase que ilimitadas se a gente pensar nisso. A gente falou da inteligência artificial. Hoje é um sistema que faz sugestão disso, mas o computador pode mudar esses sistemas com todas essas variáveis que a gente discutiu, tomar decisões, mudar coisas em relação a você. Então, assim, e aí é muito individual em relação ao pastor Daniele, em relação ao Fred, porque por mais que nós sejamos, eu usei o termo digital, não foi desproposital. Por mais que nós tenhamos coisas em comum, como personalidade, nós somos completamente diferentes e únicos. E se os sistemas conseguem sugerir coisas e sugerir coisas tão individuais,
o nível de ação que esse sistema pode ter sobre você de sugestão é muito grande. É muito grande. Muito perigoso, né? Eu tenho percebido também, Fred, uma coisa dentro disso, que às vezes a gente comenta algo, né? Eu estou querendo comprar, queria comprar um violão, exemplo, um violão. E aí, do nada, começa a surgir nas minhas redes sociais páginas, é isso que você acabou de falar, violões e vários modelos, várias coisas naquele sentido. Como alguém, como o meu celular tivesse me escutando. E aí eu fico meio com medo. E eu escutando um outro dia um documentário, inclusive, né, que tem no Netflix sobre essa área digital. E um professor da área, a primeira pergunta que ele entra na sala, ele faz: quantos aqui já perceberam que estão sendo escutados pelos seus telefones? E aí todo mundo da sala levantou a mão. E aí ele pergunta para um dos alunos, né, por quê? Aí a pessoa vai e fala exatamente isso que estou te falando. E é meio assustador, né? A gente tá, parece que sendo toda hora meio que visto, né? Visto. Não, se a gente parar para pensar que por causa da pandemia já desenvolveram sistemas que as pessoas estão saindo de casa ou não por dado de celular para ter o controle da adoção da quarentena, a gente já viu o quanto esses dados, eles são, não é esses dados, eles não estão se perdendo, eles estão sendo reaproveitados. Privacidade é algo complicado, é claro que a gente não espera isso, mas a gente tem muito ingênuo de falar que corporações que não utilizariam isso. Não só isso. Eu creio que não só o seu celular te ouve, mas, por exemplo, quem tem Alexa em casa ouve. O WhatsApp, o que você escreve e fala, é interpretado sim. Então, esses canais todos são utilizados. Olha é assustador porque você passa a ter você perde sua privacidade de tal forma que isso faça com que você... em alguns momentos você tem que ter posições ou opiniões ou tudo mais muito controladas, porque você está sendo observado. Então é bem isso. Tem mais só uma pergunta aqui, Fred, para a gente já ir caminhando para o final, que já passou bastante tempo, né? Deixa eu entrar aqui a Sheila e a Maria Rita mandou uma pergunta aqui, vamos ver se... Elas perguntam assim: boa noite, Fred e pastor Ranieri. Eu gostaria de perguntar sobre a tecnologia na educação. Como o professor deve se posicionar e com quais ferramentas, principalmente nesse novo tempo, tendo em programação com inteligência artificial? Aí, muito obrigado. Como é que o professor deve se posicionar e quais são as ferramentas? O que você podia falar nesse sentido, Fred? Eu creio que tecnologia é exatamente isso que ela usou, ferramenta. Então, assim, para construir uma casa, eu preciso de martelo e preciso de uma serra. Do modo. Sim. Tecnologia, ela não ela é uma ferramenta para a gente conseguir as coisas. Então, a gente tem muitas oportunidades de crescimento com o uso da tecnologia na educação. Por exemplo, não só o fato de que a gente consegue otimizar, por exemplo, o modelo que eu aprendi de aprender matemática era: você tem que decorar a tabuada do 1 ao 15, porque você tem que decorar, não tem um argumento. Mas como você decora isso? Eu lembro muito bem que minha mãe fez eu sentar e falar assim: você vai ler e vai decorar. Poxa, funcionou para mim. Mas será que foi um modelo ótimo? Para o meu menino hoje, na terceira, através de vídeo, através de interações, de jogos. E esses jogos, por exemplo, começam a criar esses modelos cognitivos, e ele começa, porque como o nosso cérebro funciona? Você adquire conhecimento, você aplica conhecimento e você começa a fazer associações que esse conhecimento se torne na sua memória, de forma uma memória duradoura. O Nathanael, por exemplo, nesse modelo, foi o que ele fez. Ele começou a aprender, teve as estruturas, e como ele usou tecnologia para aprender? Jogos.
tem um joguinho que para você sair de um lugar para o outro, você tem que responder as questões matemáticas. Ele começa a usar. Ao longo desse ano letivo, ele usou isso como material de apoio. Hoje, se eu perguntar para ele quanto é 7 vezes 3, ele responde assim. Ele não, por quê? Porque você vai construindo. Então, a tecnologia, ela tem que ser identificada como ferramentas. Não como algo ruim, mas como ferramenta você adquirir. Então, para um educador, por exemplo, a gente falou do conhecimento de programação. Onde eu quero chegar? Então, eu quero que o meu aluno, eu quero chegar no ponto X. Quais são as ferramentas? Como eu uso tecnologia, jogos, vídeos, a fim de produzir com que os alunos tenham mais interesse e façam esses modelos cognitivos a fim de que esse conhecimento se perpetue no cérebro dele. Então, eu creio que são ferramentas. Como você preparar as crianças para o futuro, vai ser exatamente isso. Esses conhecimentos eles são fundamentais. Então, como a gente fala da tabuada, né, você tem que saber, você aprender raciocínio lógico e esse tipo de coisa vai ser uma coisa que meio que natural. E você precisa saber isso. Por quê? Porque o mundo e a sociedade vão requerer isso de você para você poder se posicionar profissionalmente. Entendi. Então, considerações finais, Fred. O que fazer? Fala para nós aí bem rapidamente, né, num todo, para a gente estar... Eu acho que... eu acredito que a gente não existe um modelo onde a gente pode fazer farei isso que vai dar certo. Se for isso, todo mundo faria e aí não teria o resto para ser feito. Então, o modelo, o que eu acredito é o seguinte, dentro as características de um profissional que eu já mencionei ao longo dessa conversa a habilidade de você ter um pensamento crítico, a habilidade de você entender esses diferentes sistemas que a gente vive, as interações humanas, a ponto de você conseguir, com esse pensamento crítico, tomar decisões. Eles são fundamentais. Isso a gente não aprende, isso você desenvolve. Então você vai desenvolvendo ao longo das suas decisões, criando isso. Estudar. Se eu falar para você assim, por que eu cheguei até aqui, agora eu posso descansar. Até o momento que quando você para, você não parou, você não fica no mesmo lugar. Você parado, significa que você já está regredindo, porque o mundo é igual filme, mas o mundo não para de girar. Então, dinâmico, se você parar, o mundo progride e você regride. Não existe um status quo. Ou você avança ou você recua. Então, estudar é uma coisa que a gente tem que pegar gosto e fazer todo o tempo. E naquilo que a gente se propor a fazer, medicina, construção, é sistema. Mas você aprimorar os seus conhecimentos de forma constante. O importante aqui não é só por uma necessidade, mas a constância do conhecimento faz com que você não venha a ser irrelevante. Com toda essa tecnologia artificial, robótica, se você continua desenvolvendo os seus conhecimentos de forma constante, você consegue ver as movimentações, porque eu não tenho habilidade, por exemplo, de falar assim, na construção civil. O pessoal fala, eu trabalho na construção civil, isso não me atinge. Não, porque se você entender as novas tendências de mercado, entender como essas possibilidades elas podem ser boas para o seu negócio, você conseguir entender as relações humanas, isso você vai ser um excelente construtor. Você não tem que se preocupar se uma máquina vai vir te roubar o seu emprego ou a inteligência. Por quê? Porque você consegue identificar dentro do seu sistema, da sua área de atuação, as oportunidades e tomar as decisões nesse sentido. Então, se eu posso dizer assim, temos possibilidades ruins? Sim, se a gente for pensar no ruim, a gente pode ir para um cenário catastrófico. Mas se a gente conseguir identificar essas relações, tomar as decisões, conhecer, ser muito bom naquilo que a gente faz e conhecer esses mercados, eu creio que aí você não deveria se preocupar. Só manter, como eu falei, ter um plano e seguindo. Porque eu creio que não é tão catastrófico no sentido de perderemos o emprego. Mandou, André. Só mais uma pergunta, Fred, chegou aqui. Deixa eu ver. A Liliana Soria, daqui não nem vai ter tempo de fazer a foto para ficar grande, que você vai enxergar aqui. Você tá enxergando? Tô. Manda pra cá.
sobre a Fala aí. influência. Só um minutinho, desculpa, eu já coloquei aqui. A influência. Ela quer para uma live falar sobre a influência da inteligência artificial na odontologia. Ah, tá. Uma pessoa. A Suzy, a Liliana Soria, pedindo para que seja feita uma live no futuro próximo sobre a inteligência artificial dentro da área específica de odontologia. Posso falar alguma coisa agora, né? Eu não posso dizer assim, mas assim, eu creio que a gente tem, quando a gente fala de inteligência artificial na área de biológicas, odonto, mas principalmente médica, o desenvolvimento nessa área, o investimento que nós temos nessa área, ele é significativo. Muita coisa que a gente está acostumado na medicina hoje vai mudar. Mesmo isso, tem muitas empresas hoje trabalhando só em relação ao coronavírus com computadores para entender no mundo de desenvolvimento quais são as implicações de determinados medicamentos e testes primeiro em sistema, para depois tomar as decisões de como fazer as vacinas e tudo mais, criar os medicamentos. Usando só esse parênteses. Então, assim, sem dúvida, eu talvez não tenha tantos dados em odontologia, mas sem dúvida, na área biológica e médica, é um dos frontrunners, onde tem muito investimento, para o bem e para o mal. Porque, por exemplo, existe hoje as empresas de seguro, elas fazem modelos de acordo com suas perguntas e respostas para cobrar se você o convênio médico vai ser mais caro ou mais barato, só por causa dos dados e das suas estruturas. E é muito forte isso aqui, né? Por exemplo, no mesmo caso, por exemplo, a área de seguro. Hoje, se você tem seguradoras pedindo que você instale o aplicativo deles, esse aplicativo vai medir quanto você dirige, se você dirige rápido, se você breca mais forte. De acordo com a forma com que você dirige, o aplicativo captura, você tem um desconto no seguro ou não. Vê que, mais uma vez, os dados tornam, quando a gente fala assim, dado de petróleo, é nesse sentido. Porque você vai fornecer e você vai chegar uma hora que isso vai ser uma tendência de mercado, você não vai conseguir falar não. Eu não quero que uma empresa de seguro saiba o que eu faço com o meu carro ou para onde eu vou e volto. Se você não fizer isso, você vai pagar mais caro. Impressionante. Fred, foi fantástico, cara. Para mim foi muito proveitoso mesmo, muito bom mesmo. Eu vou estar salvando ela, vou estar editando aquele comecinho que ficou meio ruim, né? Ali no começo. E vou relançar ela amanhã no Facebook e no YouTube. Muito obrigado pela sua disposição. Obrigado mesmo por esse tempo. A todos vocês que nos assistem, que estão nos vendo, podem mandar perguntas que se eu passo para o Fred, ele respondendo, a gente transmite para vocês. Fica aqui uma dica para uma próxima live. Com certeza aí um momento que o Fred tiver mais um tempo, que ele é muito corrido, a gente corre bastante, ele também lá corre bastante. Mas fantástico, Fred. Muito obrigado. Me permita estar orando. Eu queria que você orasse. Ore por esses jovens, esses adolescentes, esses jovens que estão agora, por gentileza, Fred, assistindo a live, que são bastantes. Por nós também. Nos abençoe nesse final, por gentileza, Fred. Fica à vontade. Pai, te agradecemos por esse momento que é muito gostoso, que ainda que não estejamos presencialmente juntos, só de sentirmos que as pessoas estão interessadas, que as pessoas estão buscando formas de se conectar, de não se isolarem, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem usado os meios de comunicação, o Senhor tem usado os meios da tecnologia para não nos deixar sozinhos, Pai. E dessa mesma forma, Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de contribuir, de alguma forma compartilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, para que as pessoas e as próximas gerações, Senhor Deus, tenham, Senhor Deus, ideias, planos. E na tua palavra mesmo diz, Senhor Deus, que nós fazemos planos, mas o Senhor dirige nossos passos. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, através, em cada oração, em cada plano que as pessoas têm feito, que esses jovens têm feito para o futuro deles, Senhor Deus, o Senhor toque, o Senhor utilize e o Senhor direcione, porque, Senhor Deus, os nossos sonhos, as nossas decisões estão, Senhor Deus, rendidas
nas tuas mãos. É verdade, e é Pai. por isso que nós cremos, Senhor Deus, que o nosso futuro está guardado, porque não é o nós mesmos, e é por isso que nós dizemos que não a nós, Senhor Deus, mas ao teu nome seja glória, porque Sim, o meu Senhor Pai. que nos dirige, o Senhor que nos guarda, porque se em vão vigia o vigia, se o Senhor não guardar. É Por isso verdade, nós Pai. cremos, Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, nos desafios, nos desafios que vão chegar para as próximas gerações e para para a nossa geração mesmo, Senhor Deus, sabemos que o Senhor está no controle, meu Deus. que a despeito do que o mundo, que a despeito do que a situação, que a despeito de tudo parece, sabemos que o controle do Senhor é soberano e por isso nós descansamos. Pai, no nome de Jesus, abençoa as decisões, abençoa as informações que foram compartilhadas e que esses jovens, esses adolescentes que estão planejando o próprio futuro, sejam, Senhor Deus, de alguma forma, Senhor Deus, Sim, meu usem Deus. essas informações de forma sábia e que eles decidam um futuro, Senhor Deus, não de acordo com decisões financeiras apenas, mas sim levando em conta as aptidões, sim levando em conta as transformações que nosso mundo tem visto e também, Senhor Deus, e principalmente tendo em vista, Senhor Deus, a tua vontade, que é soberana e é perfeita. Nós abençoamos cada uma dessas decisões, abençoamos cada um que pôde nos ouvir e que venha a vir a ouvir essa live, essa gravação, e que eles sejam, Senhor Deus, impactados de alguma forma, para a honra e glória do seu nome. Agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, aleluia. Muito obrigado, Fred. Obrigado, irmãos. Até a próxima. Deus abençoe. Até.